Conheci o deputado Genuíno na década de 80 ainda, quando se elegeu pela primeira vez deputado federal por São Paulo. E sempre tive amizade e respeito. Deputado Zé Genuíno, na década de 70, aliás, mais precisamente em 1970, quando a ditadura militar controlava a vida em sociedade e os meios de comunicação, quando vendia uma ideologia do Brasil, ame-o ou deixe. Os mais velhos aqui sabem exatamente do que eu estou falando, embora isso seja uma parte da história recente do nosso país. Em 1970, quando o Brasil disputava a Copa do Mundo e ganhou a Copa do Mundo no México, exatamente naquele período da disputa da Copa do Mundo, o exército brasileiro entrava no Araguaia, onde se refugiavam alguns guerrilheiros, que na verdade eram homens que resistiam de uma forma corajosa, colocando a própria vida em risco, para dizer para a ditadura militar naquele momento, em 1970, nós não aceitamos arbitrariedade, nós não aceitamos falta de respeito, nós não aceitamos falta de liberdade, nós queremos a democracia. E lá foram mortos muitos daqueles que se encontravam refugiados lá no meio do mato, na beira do rio Araguaia. E entre esses que se encontravam refugiados, um daqueles que conseguiu escapar da perseguição do exército foi exatamente o ex-deputado, o deputado José Genuíno Neto. Uma história fantástica, fantástica. Me sinto aqui na obrigação de falar isso assim, sabe? Mas muita gente nesse país que questiona o José Genuíno, com todo respeito, não tem sequer 10% de dignidade na sua história, como tem o deputado José Genuíno. Tem muita gente no nosso país que tinha que, tomar uma série de providências para se referir ao deputado José Genuíno e à sua história. Aliás, tem muita gente que eu acho que nem compreende o que é isso. O que é lutar contra uma tirania, uma perseguição, defender o seu país, o seu ideal, a sua pátria, a liberdade, a democracia. Tem muita gente que não tem nem a dimensão do que é isso, porque são incapazes de chegar, são incapazes de pensar em fazer isso. E esse homem fez. Essa é a história do deputado José Genuíno, que se elege na década de 80, participa ativamente da fundação do Partido dos Trabalhadores, se elegeu e foi durante a década de 80, durante a Constituinte, o início da década de 90, um dos mais combatentes deputados federais que esse país já teve. Aliás, muita coisa que está na Constituição Federal de 88, que garante liberdades, democracia, avanço social, direito dos trabalhadores, muito dessas coisas foi defendida de uma forma heróica, principalmente pelo deputado José Genuíno. Na década de 80, principalmente no período da Constituinte, antes e depois, quem que não ligava a televisão quando se discutia qualquer coisa do Congresso Nacional, estava lá o deputado José Genuíno, defendendo isso que nós temos hoje na Constituição brasileira. Então, esse Joaquim Barbosa não tem noção, aliás, desculpe, as consequências talvez ele não possa mensurar pela insensibilidade. Mas noção ele tem sim, porque ele sabe de quem que ele está a serviço. Quando de uma forma arbitrária, totalmente arbitrária, nós estamos falando simplesmente do presidente do Supremo Tribunal da República Federativa do Brasil. A pessoa que tem a maior responsabilidade em zelar pela Constituição, pela justiça no Brasil, é exatamente a pessoa que hoje está cometendo as maiores arbitrariedades, rasgando a Constituição brasileira, em nome da defesa de uma ideologia que ele, de uma forma vingativa, absurda, não acredita e confunde os papéis de um Supremo que deveria fazer um julgamento
constitucional, jurídico, processual, e se transforma num tribunal de exceção que faz um julgamento político. O julgamento que está sendo feito hoje é um julgamento político, totalmente político. Quando você condena sem prova, você está dizendo o seguinte: não me interessa, eu quero condenar de qualquer maneira. É exatamente isso que está acontecendo. É simplesmente isso. Ah, eu não tenho prova. Não interessa, vai preso do mesmo jeito. Isso foi rasgado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal do nosso país. Então, não é só pelo Genuíno, eu fico preocupado com nós todos. Nós estamos criando, através da manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal, a exceção no direito brasileiro. Está criada a exceção no direito brasileiro. Qualquer cidadão, se é para funcionar o judiciário a partir da manifestação do presidente, quando arbitrariamente toma essas decisões, se é para funcionar, tem que valer para todo mundo daqui por diante. Daqui por diante, deputado Tetila. Qualquer cidadão. Não tem prova, não tem. Vai preso. Vai preso, porque hoje eu acho que você tem que ser preso. Sou o presidente do Supremo, ou qualquer outro juiz. Aliás, nós já tivemos notícias de alguns lugares no país onde juízes já começam a fazer julgamentos rasgando a Constituição. A partir da sua presunção, a teoria do domínio do fato prevalecendo. Então, esse é o maior risco, essa é a maior de todas as agressões ao Estado de Direito, essa que dá, a partir de agora, depois das penas do presidente Joaquim Barbosa, a possibilidade... Colocar Vossa Excelência, deputado Amarildo, que dispõe de 3 minutos. Vai ser suficiente, mas eu vou ouvir antes do deputado Tetila. A possibilidade de poder prender quem quer que prenda, quem quer que seja, independente da prova. Está instituído isso no Brasil, mesmo que a Constituição não fale isso, mas pela ação do presidente do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, imoralmente. E é uma coisa que a sociedade brasileira como um todo, ou então as pessoas de bem, no mínimo, tem que se levantar e se indignar com isso. Mas uma grande parcela não se indigna, porque acha que está levando alguma vantagem com a prisão do Genuíno do Zé Dirceu. Ninguém vai apagar a história do PT, a nossa ideologia, as coisas que nós defendemos com a prisão de quem quer que seja, não. O que nós lutamos é muito maior e vai continuar cada vez mais forte em todos nós. Pois não, deputado Tetila? Então eu queria dizer, deputado, que realmente o domínio do fato abre um precedente, né? Basta que o juiz não goste de fulano e de ciclano, ele encoste para que ele afaste o processo e julgue pelo aquilo que ele acha que deve julgar. Não mais em cima de provas, mas sim em cima daquilo que o juiz acha, né? Claro que aí tem a componente ideológica, política, tem vários tipos de componentes, mas as provas já não valem mais para o judiciário. E é justamente por isso que a OAB Nacional ela está recorrendo e solicitando ao Conselho Nacional de Justiça que investigue os atos de Joaquim Barbosa, né, o presidente do Supremo. Então isso é gravíssimo. Agora eu quero dizer o seguinte, que José Genuíno, aquilo que que Vossa Excelência acabou de colocar, a respeito da sua honradez, da sua seriedade no trato da coisa pública, né? Zé Genuíno foi espelho para todos. O que nós fazemos no Partido dos Trabalhadores, se não nos espelharmos em figuras como principalmente a do José Genuíno, pela sua capacidade, incrível capacidade, né? Zé Genuíno conquistou a simpatia até das Forças Armadas. Ele era conselheiro das Forças Armadas do Brasil, não no governo do Lula, antes do governo do Lula. Comunicar a Vossa Excelência, deputado, que já encerrou o tempo de Vossa Excelência. Quem é o próximo inscrito, por gentileza, presidente? Deputado Tetila, se eu não me engano, Vossa Excelência, gostaria que o senhor pudesse ceder o tempo. É o deputado Laerte Tetila. Pode ceder, por gentileza? O senhor pode ceder, complementar o seu à parte, depois vou ouvir também o deputado Cabalmi. Posso complementar? Pode ceder, os 10 minutos? Está concedido o tempo. Deputado Tetila, e Vossa Excelência tem mais 10 minutos. Por aquilo que a própria Polícia Federal disse a respeito do Genuíno, concluindo lá as investigações, né? Com toda a transparência, não havia nada que pudesse incriminar o Zé Genuíno, de acordo com a própria investigação da Polícia Federal,
Como é que um homem desse vai às barras da justiça e acaba sendo condenado da forma que foi? Arbitrariedade pura. Eu acho que agora os colegas, quando vêm fazer a crítica aqui, mensaleiro e tal, e querendo carimbar aquilo que foi carimbado pela grande mídia nacional. A gente sabe que a grande mídia nacional é dominada por 11 famílias, e essas 11 famílias da mídia nacional não querem o PT no poder, porque o PT quer o quê? Quer que seja feito o marco regulatório da imprensa, como se fez em todo o país da Europa, como se fez em toda parte do mundo. Hoje a grande mídia vive de quê? Da desgraça do povo. 90% das notícias é quem matou, quem prendeu, quem estuprou, quem sangrou, quem cheirou. Só a miséria humana que passa nos noticiários de rádio e de televisão. Com o marco regulatório, esse tipo de notícia é notícia que diz respeito particularmente à questão da polícia. Isso não vai para a imprensa. Vê no Japão, vê nos países da Europa se a imprensa é dominada por esse tipo de informação. Criaram uma cultura, a cultura da violência, da desgraça, agora não sabe como sair dela. E não querem o marco regulatório de forma nenhuma. E não querem o PT porque o PT quer fazer marco regulatório como acontece em todos os países civilizados. É isso que essa leitura que nós temos que fazer. Exato. Agora, como a oposição enfraqueceu, hoje, sendo sincero, juntando todos os partidos para disputar com a Dilma, não dá o que a Dilma tem em termos de percentual para a presidência da República. Está disparando na frente. Então, qual é a salvação da lavoura? Seria lançar o Joaquim Barbosa para a presidência da República com o apoio da grande mídia nacional. Essa é a oposição que nós temos tido. Aí vai o Romário, um grande jogador, sou admirador dele como jogador de futebol, como futebolista, mas como político, ele foi lá entregar a ficha do PSB para o Joaquim Barbosa assinar para que saia candidato à presidência da República. E o Joaquim Barbosa, todo vaidoso, deu 1000 sinais de que realmente é candidato à presidência da República. O que é isso? É o populismo do judiciário. Mais uma vez, o judiciário vai perder muito ponto, vai ficar mais por baixo do que barriga de sapo, numa situação dessa. Por quê? Porque vai se curvar a ideologias, a questão política, e deixa de julgar de forma objetiva, de forma a fazer justiça. De forma honesta, E volto a repetir, para concluir. A injustiça está instaurada. José Genuíno e José Dirceu não mereciam absolutamente estar onde estão, por absoluta falta de prova. E pelas mesmas razões, se fôssemos falar em Caixa 2 aqui, teria que fechar o Congresso Nacional. A grande mídia que me desculpa, mas ela deveria dizer isso para o povo brasileiro. Tem que fechar o Congresso Nacional. Quero saber qual é o deputado federal, qual é o senador que não depende das empreiteiras, os 10%, para fazer esse retorno todo, para poder fazer política no nosso país. Então, pelas mesmas razões, teria que parar o Congresso Nacional. Deputado Amarildo, já passa em 5 minutos a parte do deputado Laer Tetila. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Tetila. Deputado Tetila, o presidente do Supremo, a sua candidatura simplesmente vai confirmar aquilo que todo mundo sabe. Ele usou o cargo de presidente do Supremo, de juiz da Suprema Corte, de ministro do Supremo Tribunal Federal, para poder, logicamente... Aliás, aconteceu uma coisa nesse julgamento que eu fiquei impressionado. Pela primeira vez eu vi a mídia, esse show midiático, a televisão ao vivo passando o julgamento, isso tudo que foi falado aqui pelo deputado Tetila. E é impressionante, eu ficava lembrando o seguinte, eu me lembro que antigamente, eu sou oriundo de uma cidade pequena, uma cidade do interior, e o juiz naquela época, eu sempre reparava isso, o juiz sempre era uma figura extremamente discreta. Você não sabia quem que era o juiz da cidade. Não tinha vida social, ou quando tinha era muito rara, discreta. Os juízes antigamente, eles se preservavam muito, até para poder receber menos pressão, influência, de ter sua liberdade de fazer o seu julgamento. Hoje não, hoje juiz, ministro do Supremo, então eles ficam se acotovelando para ver quem que dá mais entrevista, quem que aparece mais na televisão, nos rádios, nos jornais, viraram um popstar.
E aí, esqueceram de julgar com imparcialidade, esqueceram de julgar com honestidade, esqueceram de julgar com a verdade. Prestam um grande desserviço ao país. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Nacional, que está pedindo ao CNJ que investigue o presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós temos quase uma crise institucionalizada no judiciário brasileiro, quando chega ao ponto de a Ordem dos Advogados do Brasil, que sempre foi uma referência na defesa da democracia, na defesa da constitucionalidade, na defesa dos direitos dos cidadãos do nosso país de uma maneira geral, se ela faz esse apelo ao Conselho Nacional de Justiça para poder investigar o presidente do Supremo Tribunal Federal, é porque todo mundo está vendo isso. A saraivada de irregularidades, de arbitrariedades cometidas por esse presidente do Supremo. O deputado Pedro Kemp falava agora há pouco aqui, eu não sou jurista e tal, e falou de uma forma lúcida de todas essas arbitrariedades. Não precisa ser jurista. Qualquer cidadão hoje, dado ao fato e à opção que a grande mídia fez, inclusive de deixar esse tema desde 2005, todos os dias dentro da nossa casa, todo mundo já entende minimamente o que foi feito no Brasil com relação a essa questão da ação 470, do chamado mensalão. E quanto mais as pessoas, até por insistência da grande mídia, vão tomando conhecimento, curiosamente, ou às vezes por osmose, vai sabendo dos fatos que levaram a esse julgamento. Comunicava mais... a excelência a Amarildo, que dispõe de 3 minutos. Quem é o próximo inscrito, deputado? Deputado Pedro Kemp. Pode me ceder, deputado? Vossa Excelência dispõe de 12 minutos mais, deputado. Não vou utilizar todos, presidente, nós vamos terminar antes. Mas até senhor presidente e colegas deputados, até para poder o presidente do Supremo, para poder fazer essa pretensa disputa que quer fazer, precisava, logicamente, de uma maneira ou de outra, chamar a atenção do nosso país, até para a sua existência. Então, se for candidato, vai confirmar tudo aquilo que se discute hoje. Se não for, confirma da mesma maneira, porque nunca foi feito isso dessa maneira no nosso país, nunca ninguém viu um presidente do Supremo a conduzir os seus julgamentos dessa maneira. Então, senhor presidente, eu venho aqui, na verdade, entre outras coisas, e é importante a gente poder se manifestar a respeito disso, porque nós temos, dos 34 réus dessa ação penal 470, nós temos ali 7 ou 8, se eu não me engano, filiados ao Partido dos Trabalhadores. E se tornou a ação como se fosse o mensalão do PT. Lá tem deputados condenados, julgados de outros partidos também. Tem lá, na mesma ação, de outros partidos. Mas, no entanto, a grande mídia fez questão de tratar, não tem problema, tem gente do PT não é melhor nem pior do que ninguém. Mas tem os mesmos direitos de ser julgado com imparcialidade, de ser julgado com a verdade, de ser julgado a partir por alguém que se preocupa, acima de qualquer coisa, em promover a justiça. E se nós não reclamarmos disso, o que nós vamos ficar assistindo acontecer? O que falta acontecer no nosso país para que a gente perceba que uma saraivada de arbitrariedades estão sendo cometidas? Então eu quero aqui, senhor presidente, para terminar, fazer essa manifestação, principalmente ao que vem acontecendo com o ex-deputado José Genuíno Neto. Me senti na obrigação de ter que falar isso aqui, até em função da sua história, em função do seu atual estado de saúde, em função de tudo que foi feito e construído e defendido por esse homem no nosso país. O deputado Laerte Tetila lembrou bem aqui.
Hoje está estampado em tudo quanto é lugar. Quem acusa o deputado Genuíno não mostra a casa que o Genuíno tem, comprada na década de 70, uma casa germinada no apartamento de classe média em São Paulo. É o único bem. Ou alguém acha que se ele tivesse um outro bem, que se ele tivesse conta no exterior, que se ele tivesse fazenda, se ele tivesse gado, se ele tivesse ouro, se ele tivesse uma série de outros bens que tanta gente tem no Congresso Nacional e que não é proibido ter, mas que tanta gente tem. Ou ele ou o deputado Zé Dirceu, isso já não estava estampado em todas as manchetes da grande mídia no nosso país. Lógico que estaria. A grande mídia não fala disso. Então nós que conhecemos a história, por uma questão até de consciência, temos que usar os espaços para poder fazer justiça e defender aquilo que nós conhecemos e levar isso às pessoas de bem. Julgamento tem que haver, não pode ter exceção para ninguém, não é para o PT, não é para nenhum partido tem que ter exceção. Agora, tem que ser um julgamento igual para todos. E o tratamento e a Constituição tem que ser respeitado acima de tudo. Muito obrigado, senhor presidente.